Lei 1. Não ofusque o brilho do mestre. Faça sempre que as pessoas acima de você se sintam confortavelmente superiores, querendo agradar ou impressionar. Não exagere exibindo seus próprios talentos, ou poderá conseguir o contrário, inspirar medo e insegurança. Faça com que seus mestres pareçam mais brilhantes do que são na realidade. Todos têm as suas inseguranças. Quando você se expõe ao mundo e mostra os seus talentos, é natural que isso desperte todos os tipos de ressentimentos, invejas e outras manifestações de insegurança. E é de se esperar que isso aconteça. Você não pode passar a vida preocupando com os sentimentos mesquinhos dos outros. Mas, com quem está acima de você, é preciso adotar outra abordagem. Quando se trata de poder, brilhar mais do que o mestre talvez seja o maior erro. Quem conquista um alto status na vida é como os reis e as rainhas. Quer se sentir seguro na sua posição e superior aos que o cercam em inteligência, perspicácia e charme. É uma falha de percepção mortal, porém comum, acreditar que exibindo e alardeando seus dons e talentos, você está conquistando o afeto do Senhor. Ele pode fingir apreço, mas na primeira oportunidade vai substituir você por alguém menos brilhante, atraente e ameaçador. 2 regras. Primeira, é possível inadvertidamente brilhar mais do que o Senhor, sendo simplesmente você mesmo. Existem senhores que são mais inseguros do que outros. A lição é simples: se não for possível evitar ser charmoso e superior, você deve aprender a evitar esses monstros de vaidade. É isso, ou descobrir um jeito de apagar as suas boas qualidades quando estiver com o superior. Segundo, não imagine que pode fazer tudo o que quiser só porque o Senhor gosta de você. Livros inteiros poderiam ser escritos sobre favoritos que caíram em desgraças por considerar garantido o seu status por ousar brilhar. Sabendo dos perigos de brilhar mais do que o seu Senhor, você pode tirar vantagem dessa lei. Primeiro você precisa elogiar e cortejar o seu Senhor. A bajulação explícita pode ser eficaz, mas tem seus limites. É por demais direta e óbvia e causa má impressão aos outros cortesãos. Cortejar discretamente é muito mais eficaz. Se você é mais inteligente do que seu senhor, por exemplo, aparente o oposto. Deixe que ele pareça mais inteligente do que você. Mostre ingenuidade. Faça parecer que você precisar da habilidade dele. Cometa erros inofensivos que não afetarão você a longo prazo, mas lhe darão chance de pedir a sua ajuda. Os senhores adoram essas solicitações. O mestre que não consegue presenteá-lo com sua experiência pode deixar cair sobre você a sua ira e má vontade. Se as suas ideias são mais criativas do que as do seu mestre, atribua-as a ele da maneira mais pública possível. Deixe claro que seu conselho está simplesmente repetindo um conselho dele. Se você for mais esperto do que seu mestre, tudo bem em representar o papel de bobo da corte. Mas não o faça parecer frio e mal-humorado em comparação. Apague um pouco o seu senso de humor, se necessário, e descubra como fazer parecer que é ele que está divertindo e alegrando os outros.
o inverso. Você não pode ficar se preocupando em não aborrecer todas as pessoas que cruzam seu caminho, mas deve ser seletivamente cruel. Se o seu superior é uma estrela cadente, não há perigo nenhum brilhar mais do que ele. Não tenha misericórdia. Se seu senhor não teve escrúpulos na sua ascensão a sangue frio até o topo, calcule a força dele. Se for fraco, apresse discretamente a sua queda. Supério, seja mais encantador, mais inteligente do que ele nos momentos chaves. Se ele for muito mais fraco e estiver prestes a cair, deixe a natureza seguir o seu curso. Não arrisque brilhar mais do que um superior frágil. Pode parecer crueldade ou despeito. Mas, se o seu senhor está firme na sua posição e você sabe que é mais capaz do que ele, tenha paciência e espere o momento mais propício. O curso natural das coisas é o poder acabar enfraquecendo. O seu senhor cairá um dia e, se jogar direito, você vai sobreviver e um dia brilhar mais do que ele. Evite brilhar mais do que o seu senhor. Toda superioridade é odiosa, mas a superioridade de um súdito com relação ao seu príncipe não só é estúpida, como fatal. Baltazar Gracian. Lei 2. Não confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. Cautela com os amigos. Eles o trairão mais rapidamente, pois são com mais facilidade levados à inveja. Eles também se tornam mimados e tirânicos. Mas contrate um ex-inimigo e ele lhe será mais fiel do que um amigo, porque tem mais a provar. De fato, você tem mais o temer por parte dos amigos do que dos inimigos. Se você não tem inimigos, descubra um jeito de tê-los. Ninguém acredita que um amigo possa trair. Amigos são como os dentes e a mandíbula de um animal perigoso. Se você não toma cuidado, eles acabam mastigando você. É natural querer empregar os amigos quando você está passando por dificuldades. O mundo é árido e os amigos o suavizam. Além do mais, você os conhece. Por que depender de um estranho quando se tem um amigo à mão? O problema é que nem sempre se conhece os amigos tão bem quanto se imagina. Eles costumam concordar para evitar discussões, disfarçam suas qualidades desagradáveis para não se ofenderem mutuamente. Acham graça demais nas piadas um dos outros, visto que a honestidade raramente reforça a amizade. Você talvez jamais saiba o que um amigo realmente sente. Eles dirão que gostam de poesia, adoram a música, invejam o seu bom gosto para se vestir. Talvez estejam sendo sinceros, com frequência não estão. Quando você decide contratar um amigo, aos poucos vai descobrindo as qualidades que ele ou ela estava escondendo. Curiosamente, é o seu ato de bondade que desequilibra tudo. As pessoas querem sentir que merecem a sorte que estão tendo. O recibo por um favor pode ser opressivo. Significa que você foi escolhido porque é um amigo, não necessariamente porque merece. Existe quase um ato de condescendência no ato de contratar os amigos que no íntimo os aflige. O dano vai surgindo lentamente. Um pouco mais de honestidade, lampejos de inveja e ressentimento aqui e ali.
e antes que você perceba, a amizade se foi. Quanto mais favores e presentes você distribuir para reavivar a amizade, menos gratidão receberá em troca. A ingratidão tem uma longa e profunda história. Ela tem demonstrado seus poderes há tantos séculos que é realmente interessante que as pessoas continuem subestimando-os. Melhor prestar atenção. Se você nunca espera gratidão de um amigo, vai ter uma agradável surpresa quando eles se mostrarem agradecidos. O problema de usar ou contratar amigos é que isso inevitavelmente limitará o seu poder. É raro o amigo ser a pessoa mais capaz de ajudar você. E afinal, capacidade e competência são muito mais importantes do que sentimentos de amizade. Todas as situações de trabalho exigem uma certa distância entre as pessoas. Você está tentando trabalhar, não fazer amigos. A amizade real ou falsa só obscurece esse fato. A chave do poder, portanto, é a capacidade de julgar quem é o mais capaz de favorecer os seus interesses em todas as situações. Guarde os amigos para a amizade, mas para o trabalho, prefira os capazes e competentes. Seus inimigos, por outro lado, são uma mina de ouro escondida que você deve aprender a explorar. Como disse Lincoln, você destrói um inimigo quando faz dele um amigo. Sem inimigos à nossa volta, ficaríamos preguiçosos. O inimigo nos calcanhares aguça a nossa percepção, nos mantém concentrados e alertas. Às vezes, então, é melhor usar os inimigos como inimigos mesmo, em vez de transformá-los em amigos ou aliados. Um inimigo nitidamente definido é um argumento muito mais forte a seu favor do que todas as palavras que você conseguir usar. Jamais deixe que a presença de inimigos o perturbe ou aflija. Você está muito melhor com um ou dois adversários declarados do que quando não sabe quem é seu verdadeiro inimigo. O homem de poder aceita o conflito, usando o inimigo para melhorar sua reputação como lutador seguro em quem se pode confiar em épocas incertas. O inverso. Embora em geral seja melhor não misturar trabalho com amizade, há momentos em que um amigo pode ser mais eficaz do que um inimigo. Um homem de poder, por exemplo, frequentemente precisa fazer um trabalho sujo, mas para salvar as aparências é melhor deixar que outros façam isso por ele. Os amigos são os melhores, visto estarem dispostos a se arriscar pelo afeto que sentem por ele. Além disso, se os seus planos gozarem por algum motivo, o amigo é um bode expiatório muito conveniente. Esta queda do favorito era um truque usado com frequência por reis e soberanos. Eles deixavam que o seu melhor amigo na corte assumisse a responsabilidade por um erro, visto que o público não acreditariam que eles deliberadamente sacrificassem um amigo com esse propósito. É claro que depois de fazer essa jogada, você perdeu seu amigo para sempre. É melhor, portanto, reservar o papel de bode expiatório para alguém chegado a você, mas não muito. Finalmente, o problema de trabalhar com amigos é que isso confunde os limites e as distâncias que o trabalho exige. Mas, se ambos parceiros no arranjo compreendem os perigos envolvidos, um amigo pode ser muito eficaz. Você não deve jamais baixar a guarda nessa aventura. Entretanto, fique sempre atento a qualquer sinal de perturbação emocional, tal como inveja e ingratidão. Nada é estável no reino do poder. E mesmo os amigos mais chegados
podem se transformar nos piores inimigos. Os homens apressam-se mais a retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso e a vingança um prazer. Tácito. Muita gente pensa que um príncipe sábio deveria, tendo oportunidade, incentivar astuciosamente uma inimizade ou uma inimizade de forma que, ao eliminá-la, ele possa aumentar a sua grandeza. Os príncipes, especialmente os novos, encontraram mais fé e utilidade naqueles homens, a quem no início do seu poder viam com suspeita do que naqueles em que começaram confiando. Nicolau Maquiavel. Saiba tirar vantagem dos inimigos. Você precisa aprender que não é pela lâmina que se segura a espada, mas pelo punho, para poder se defender. O sábio lucra mais com seus inimigos do que o tolo com seus amigos. Baltazar Gracian. Lei 3. Oculte suas intenções. Mantenha as pessoas na dúvida e no escuro, jamais revelando o propósito de seus atos. Não sabendo o que você pretende, não podem preparar uma defesa. Leve-as pelo caminho errado até bem longe. Envolva-as em bastante fumaça. E quando elas perceberem as suas intenções, será tarde demais. Parte 1. Use objetos de desejo e pistas falsas para enganar os outros. Se em algum momento da sua fraude as pessoas estiverem a mais leve desconfiança quanto às suas intenções, estará tudo perdido. Não lhes dê oportunidade de perceber o que você pretende. Disfarce colocando pistas falsas pelo caminho. Use a falsa sinceridade, envie sinais ambíguos, invente objetos de desejos desorientadores. Incapazes de distinguir o falso do verdadeiro, elas não podem ver o seu objetivo real. As pessoas, na sua maioria, são como um livro aberto. Elas dizem o que sentem, não perdem a oportunidade de deixar escapar opiniões e constantemente revelam seus planos e intenções. Elas fazem isso por vários motivos. Primeiro, é fácil e natural querer sempre falar dos próprios sentimentos e planos para o futuro. É difícil controlar a língua e monitorar o que se revela. Segundo, muitos acreditam que, sendo honestos e francos, estão conquistando o coração das pessoas e mostrando a sua boa índole. Eles estão imensamente iludidos. A honestidade é, na verdade, uma faca sem fio, mais sangra do que corta. A sua honestidade provavelmente vai ofender os outros. É muito mais prudente medir as suas palavras, dizer às pessoas o que elas querem ouvir, em vez da verdade nua e crua, que é o que você sente ou pensa. Mais importante, sendo despudoradamente fraco, você se torna tão previsível e familiar que é quase impossível inspirar respeito ou temor. E a pessoa que não desperta esses sentimentos não acumula poder. Se você deseja poder, ponha imediatamente a honestidade de lado e comece a treinar a arte de dissimular as suas intenções. Domine a arte e você prevalecerá sempre. Elementar para a habilidade de ocultar as próprias intenções é uma simples verdade sobre a natureza humana. Nosso primeiro instinto é sempre o de confiar nas aparências. Não podemos sair por aí duvidando da realidade do que vemos e ouvimos. Imaginar constantemente que as aparências ocultam algo mais nos deixaria exaustos e aterrorizados. Isso faz com que seja relativamente fácil ocultar as próprias intenções. Basta acenar com um objeto que você parece desejar, um objeto que você parece querer alcançar, diante dos olhos das pessoas, e elas tomarão a aparência como realidade. Uma vez com os olhos fixos na isca, elas não notarão que você está realmente pretendendo. Na sedução, dê sinais conflitantes, tais como desejo e indiferença, e você não só os despistará, como inflamará o desejo de possuir você. Uma tática que funciona com frequência quando se quer armar uma pista falsa
É parecer estar apoiando uma ideia ou causa que, na verdade, contraria o que você sente. A maioria vai achar que você mudou de ideia, visto não ser comum brincar com tamanha leviandade com coisas tão carregadas de emoções como as suas próprias opiniões e valores. O mesmo se aplica ao objeto do desejo usado como chamariz. Pareça querer alguma coisa pela qual não está nem um pouco interessado, e seus inimigos perderão rumo calculando tudo errado. Durante a Guerra da Sucessão Espanhola, em 1711, o Duque de Marlborough, chefe do exército inglês, queria destruir um forte francês importantíssimo, que protegia uma estrada vital para a entrada na França. Mas ele sabia que ao destruí-lo, os franceses perceberiam o que ele queria: avançar por aquela estrada. Em vez disso, ele simplesmente capturou o forte e o garniciou com algumas das suas tropas, como se o desejasse para algum propósito particular. Os franceses atacaram o forte e o duque deixou que ele fosse reconquistado. Novamente de posse do forte, entretanto, eles o destruíram, imaginando que o duque tinha alguma razão importante para querer ficar com ele. Agora o forte não existia mais. O caminho estava livre e Marlborough pôde facilmente entrar na França. Use a tática da seguinte maneira: não esconda as suas intenções se fechando, com o risco de parecer misterioso e deixar as pessoas desconfiadas, mas falando sem parar sobre os seus desejos e objetivos, só que não os verdadeiros. Você matará 3 coelhos com uma só cajadada. Vai parecer uma pessoa cordial, franca e confiável, ocultará suas intenções e deixará seus rivais atordoados tentando achar inutilmente uma coisa que levarão tempo para descobrir. Outra ferramenta eficaz para colocar as pessoas desorientadas é a falsa sinceridade. Elas confundem facilmente sinceridade com honestidade. Lembre-se, o primeiro instinto é o de confiar nas aparências, e como as pessoas valorizam a honestidade e querem acreditar na honestidade do que a cercam, raramente irão duvidar de você ou perceber o que você está fazendo. Parecer que está acreditando no que você mesmo diz dá um grande peso às suas palavras. Foi assim que Iago enganou e destruiu Otelo. Diante da intensidade das suas emoções, da aparente sinceridade da sua preocupação com a suposta infidelidade de Desdemona, como Otelo poderia desconfiar dele? Foi assim também que o grande charlatão Yellow Kidway tapou os olhos das suas vítimas, parecendo acreditar tanto no objeto isca que acenava diante deles um cavalo falso, um cavalo de corrida, apresentando como uma barbada. Ficava difícil duvidar da sua realidade. Claro que é importante não exagerar nessa área. A sinceridade é uma arma traiçoeira. Aparente estar apaixonado demais e despertará suspeitas. Seja uma pessoa comedida e em quem se possa acreditar, ou a sua artimanha parecerá a fraude que ela é. Para que a sua falsa sinceridade seja uma arma eficaz, ocultando as suas verdadeiras intenções, adote a fé na honestidade e na franqueza com valores sociais importantes. Faça isso da forma mais pública possível. Enfatize a sua posição quanto a isso, divulgando ocasionalmente alguma ideia sincera, mas só aquela realmente sem importância ou irrelevante, é claro. O ministro de Napoleão, Talleyrand, era mestre em despertar a confiança das pessoas, revelando um suposto segredo. Esta confiança fingida, a isca, despertava em seguida a confiança verdadeira do outro. Lembre-se, os maiores impostores fazem de tudo para encobrir suas virtudes traiçoeiras. Cultivam um ar de pessoa honesta numa área para disfarçar a sua desonestidade em outras. A honestidade é simplesmente mais uma isca no seu arsenal. Parte 2. Disfarce as suas ações entre cortinas de fumaça.
Trapacear é sempre a melhor estratégia, mas as melhores traspassas exigem uma cortina de fumaça para distrair a atenção das pessoas do seu verdadeiro propósito. O exterior afável, como a inescrutável cara de pau, e quase sempre a cortina de fumaça perfeita, escondendo suas intenções por trás do que é confortável e familiar. Se você conduzir a vítima por um caminho desconhecido, ela não perceberá que você a está levando para uma armadilha. Lembre-se, os paranoicos e desconfiáveis são os mais fáceis de enganar. Conquiste a sua confiança numa área e você terá a cortina de fumaça que turva a visão deles em outra, deixando que você se aproxime de manso e os arrase com um golpe devastador. Um gesto prestativo ou aparentemente honesto, ou que sugira a superioridade do outro. Estas são táticas diversionistas perfeitas. Adequadamente montada, a cortina de fumaça é uma arma poderosíssima. Se você acha que trapaceiros são aquela gente pirotesca que ilude com mentiras elaboradas as histórias incríveis, está muito enganado. Os maiores impostores são os que utilizam uma fachada suave e invisível que não chama a atenção. Eles sabem que gestos e palavras extravagantes levantam logo suspeita. Pelo contrário, eles envolvem o seu objetivo numa áurea familiar, banal e inofensiva. Depois que você tiver atraído a atenção das suas vítimas para o familiar, elas não notarão a fraude que está ocorrendo pelas suas costas. A origem disso está numa verdade muito simples. As pessoas só conseguem focalizar uma coisa de cada vez. É realmente muito difícil para elas imaginar que a pessoa suave e inofensiva com quem estão lidando está ao mesmo tempo tramando outra coisa. Quanto mais cinza e uniforme a fumaça da sua cortina, melhor ela esconde as suas intenções. Nas iscas e pistas falsas discutidas na parte 1, você distrai ativamente as pessoas. Na cortina de fumaça, você ilude a sua vítima, atraindo-a para a sua teia. Por ser tão hipnótica, esta é uma frequência a melhor maneira de dissimular suas intenções. A forma mais simples de cortina de fumaça é a expressão facial. Por trás de um exterior brando e legível, pode estar sendo tramado todos os tipos de ações violentas e prejudiciais sem serem percebidas. Esta é uma arma que a maioria dos homens poderosos na história aprendem a usar à perfeição. Dizia-se que ninguém era capaz de ler o rosto de Franklin D. Roosevelt. O barão James Rothschild teve por hábito, durante toda a sua vida, disfarçar o que estava realmente pensando, com sorrisos afáveis e olhares indefiníveis. Stendhal escreveu a respeito de Talleyrand. Jamais um rosto serviu tão pouco de barômetro. Henry Kissinger fazia seus adversários numa mesa de negociação chorar de tédio. Com seu tom de voz monótono, seu olhar inexpressível, seus detalhamentos intermináveis. E aí, quando já estavam com o olhar esgazeado, ele os atingia de repente, com uma relação de termos ousados. Apanhados desprevenidos, intimidavam-se facilmente. Como explica o manual de pôquer, na sua vez de jogar, um bom jogador raramente é um ator. Pelo contrário, ele pratica um comportamento frio que minimiza os padrões legíveis, frustra e confunde o adversário e permite mais concentração. Um conceito adaptável, a cortina de fumaça pode ser praticada em vários níveis, todos jogando com os princípios psicológicos da distração e da desorientação. Uma das cortinas de fumaça mais eficazes é o gesto nobre. As pessoas querem acreditar que gestos aparentemente nobres são autênticos, porque é uma crença agradável. Elas raramente notam como eles enganam. O comerciante de peças de arte, Joseph Dunvin, se viu certa vez diante de um terrível problema. Os milionários que pagavam tão bem por seus quadros não tinham mais tanto espaço nas suas paredes. E com os impostos sobre herança subindo cada vez mais, parecia pouco provável que continuassem comprando.
A solução foi a National Gallery of Art em Washington, que Duvin ajudou a criar em 1937, conseguindo que Andrew Mellon doasse sua coleção. A National Gallery era a fachada perfeita para Dove. Num só gesto, seus clientes fugiam aos impostos, abriam espaço nas paredes para as novas aquisições e reduziam o número de quadros no mercado, mantendo a pressão que aumentava o seu preço. Tudo isso enquanto os doadores aparentemente ser benfeitores da sociedade. Outra cortina de fumaça eficaz é o padrão, quando se estabelece uma série de ações que seduzem a vítima a sempre fazerem acreditar que as coisas continuarão sempre da mesma maneira. O padrão joga com a psicologia da expectativa. Nosso comportamento se encaixa no padrão, ou assim gostamos de pensar. Em 1978, o barão ladrão americano Jay Gould criou uma empresa que começou a ameaçar o monopólio da companhia de telégrafos Western Union. Os diretores da Western Union resolveram comprar a empresa de Gould. Foi preciso dispor de uma quantia considerável, mas eles achavam que tinham conseguido se livrar de um irritante adversário. Poucos meses depois, entretanto, Gould estava lá de novo, queixando-se de que fora tratado injustamente. Ele abriu uma segunda empresa para competir com a Western Union e a sua nova aquisição. A mesma coisa voltou a acontecer. A Western Union comprou a empresa para fazer com que ele calasse a boca. Logo, o padrão voltou a se repetir pela terceira vez, mas agora Gould atacou na jugular. De repente, ele iniciou e logo conseguiu uma sangrenta tomada de controle hostil da Western Union. Ele tinha estabelecido um padrão que iludiu os diretores da empresa, fazendo-os achar que seu objetivo era ser comprado por um preço razoável. Depois de comprar, eles relaxavam e não percebiam que estavam, na verdade, apostando mais alto. O padrão funciona muito bem, porque a pessoa se ilude, esperando o contrário do que você está realmente fazendo. Outra fraqueza psicológica que serve de base para se construir uma cortina de fumaça é a tendência que as pessoas têm de confundir aparência com realidade. A ideia de que se alguém parecer fazer parte do seu grupo é porque realmente faz. Esse hábito faz da camuflagem uma fachada muito eficaz. O truque é simples. Você simplesmente se mistura com as pessoas ao seu redor. Quanto mais você se misturar, menos suspeito se tornará. Durante a Guerra Fria das décadas de 1950 e 1960, como hoje se sabe, muitos funcionários públicos britânicos passaram informações secretas para os soviéticos. Ninguém descobriu nada durante anos porque eles eram aparentemente sujeitos honestos, tinham frequentado boas escolas e se adequavam perfeitamente ao modelo da rede de ex-alunos de escolas de prestígio. A mistura é a cortina de fumaça perfeita para a espionagem. Quanto mais você se misturar, melhor conseguirá disfarçar suas intenções. Lembre-se, é preciso paciência e humildade para apagar as suas cores brilhantes e colocar a máscara da pessoa insignificante. Não se desespere por ter que usar esta máscara apagada. Quase sempre é a sua ilegitibilidade que atrai os outros e faz você parecer poderoso. O inverso. Não há cortina de fumaça, pista falsa, insinceridade ou outra tática diversionista qualquer que disfarce as suas intenções se você já tiver fama de um impostor. Com a idade e o sucesso que você vai alcançando, se torna cada vez mais difícil disfarçar a sua esperteza. Todos sabem que você é dissimulado. Continue bancando o ingênuo e corra o risco de parecer um grande hipócrita, o que limitará seriamente o seu espaço de manobra. Nesses casos, é melhor assumir, aparentar ser um patife honesto, ou melhor, um patife arrependido. Não só vão admirá-lo por sua franqueza, como o que é mais estranho e maravilhoso, você vai continuar com as suas artimanhas. À medida que ia ficando mais velho, Petembarno, o rei da fraude no século XIX, foi aprendendo a aceitar a sua reputação de grande impostor. Num determinado momento, ele organizou uma caça a búfalos em Nova Jersey, completa, com índios e alguns búfalos importados. Ele divulgou a caçada como sendo autêntica, mas
O resultado foi artificial que a multidão, em vez de ficar zangada e pedir o dinheiro de volta, se divertiu muito. Eles sabiam que Barnum trapaceava o tempo todo. Era o segredo do seu sucesso. E gostava dele por isso. Aprendendo a lição, Barnum parou de esconder as suas artimanhas, chegando até revelar suas fraudes numa autobiografia, como escreveu Kierkegaard, O Mundo Quer Ser Enganado. Finalmente, embora seja mais sábio distrair a atenção dos seus propósitos, apresentando um exterior suave e familiar. Há momentos em que o gesto colorido, visível, é a tática diversionista correta. Os grandes charlatões saltimbancos da Europa dos séculos XVII e XVIII usavam o humor e o divertimento para iludir suas plateias. Deslumbrado com o espetáculo, o público não percebia as verdadeiras intenções dos charlatões. Assim, o próprio astro charlatão parecia na cidade numa carruagem negra puxada por cavalos negros. Palhaços, funâmbulos e artistas de espetáculos de variedade o acompanhavam, atraindo o povo para suas demonstrações de elixires e poções milagrosas. O charlatão fazia o divertimento parecer o assunto do dia, quando, na verdade, o assunto do dia era a verdade dos elixires e poções milagrosas. Espetáculo e divertimento são nitidamente excelentes artifícios para dissimular as suas intenções, mas não podem ser usados indefinidamente. O público se cansa e desconfia e acaba percebendo o truque. Pessoas poderosas com exteriores afáveis, por outro lado, os Talerandes, o Rothschilds, o Celesi podem praticar suas dissimulações no mesmo lugar a vida inteira. Seu ato não se desgasta e raramente levanta suspeitas. A cortina de fumaça colorida deve ser usada com cautela. Portanto, é só na ocasião certa. Não deixe que o vejam como impostor, mesmo que hoje seja impossível não o ser. Que a sua maior esperteza esteja em dissimular o que parece ser esperteza. Baltazar Gracian. Já ouviu falar de um general muito hábil que pretende surpreender uma cidadela anunciando seus planos ao inimigo? Oculte os seus propósitos e esconda o seu progresso. Não revele a extensão dos seus objetivos até ser impossível se opor a eles, até terminar o combate. Conquiste a vitória antes de declarar a guerra. Em resumo, imite aqueles guerreiros cujas intenções ninguém sabe, exceto o país destruído por onde eles passaram. Ninon de Lestos.